O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 12 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, eu te agradeço pelo play e muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Nós vamos hoje para o episódio de número 76. Mas antes, eu quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. O link que o levará direto para o perfil do Instagram estará na descrição desse episódio. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast e hoje eu vou trazer para vocês um mini episódio, né? Como eu falei aí na última gravação, eu fiz o episódio 75 como a primeira parte aí do caso do policial canibal. Inclusive, se você não tiver ouvido, você pode ouvir lá a primeira parte, né? Está no ar aí já há alguns dias e vou postar para vocês esse mini episódio aí com uma atualização do caso do casal que sumiu, né? E aí eu contei para vocês aqui no episódio 74 o que tinha ocorrido com eles, né? E houve uma atualização sobre esse caso aí, atualizado há mais ou menos uma semana. E vou trazer dois casos que falam também sobre desaparecimento. Um dos casos no Brasil também e o outro de uma garota eslovena que se tem a suspeita de que ela foi levada para Portugal. Inclusive essa notícia eu peguei num site de Portugal. Então, amigos, a gente vai começar pela atualização do caso de Santa Catarina, que foi o seguinte, olha só. Polícia conclui inquérito e indicia 7 pessoas por morte de casal que desapareceu há mais de 2 meses em Santa Catarina. Esse casal, vocês lembram, eles sumiram lá em 11 de novembro e aí a polícia descobriu tudo o que ocorreu, né? Um desacordo que acabou gerando uma briga e o casal foi mantido em cárcere privado, segundo a polícia, por um dia, e depois a polícia acredita, de acordo com as investigações, de que esse casal foi morto. Mas aí eu vou relembrar para vocês aqui o nome do casal. Walter Agostinho de Faria Júnior e Araceli Cristina Zanella, que foram vistos pela última vez, como eu falei, em 11 de novembro de 2024. E a polícia ela concluiu o inquérito com indiciamento, porém, até então, os corpos ainda não foram localizados. Eu vou ler para vocês aqui mais essa matéria que é do G1, tá? Essa atualização, eu estou me baseando aqui por essa matéria do G1 que saiu em torno aí de 10 dias atrás, tá? 5 pessoas foram indiciadas por latrocínio, uma por sequestro e outra por furto mediante fraude na investigação que apurou o desaparecimento do casal. Walter Agostinho, de 62 anos, e Araceli Zanella, de 46, em Biguaçu, na Grande Florianópolis. O inquérito foi concluído e enviado à Justiça.
foi o que informou, né, o delegado Anselmo Cruz, na quarta-feira, dia 29 de janeiro. A Polícia Civil afirma que o casal foi assassinado. Ambos desapareceram em 11 de novembro e, desde então, os corpos não foram encontrados. Segundo o delegado, nenhum dos envolvidos indicou a localização das vítimas ou o que foi feito com elas. O delegado disse o seguinte, abre aspas, outras informações estão sendo processadas e o trabalho da Polícia Civil na tentativa de localização dos corpos vai prosseguir a fim de que se possa dar uma resposta completa para o caso. Dos 7 indiciados, 5 tiveram a prisão preventiva decretada e 2 estão com tornozeleiras eletrônicas. Se você caiu de paraquedas nesse episódio e não ouviu o episódio 74, você pode ir lá ouvir e depois voltar aqui, porque aqui eu vou relembrar o caso. Se você preferir, você pode ouvir lá toda a história, o que se desenrolou. O caso foi o seguinte, o casal tinha imóveis, né, um imóvel que servia como bar e alugava esse imóvel para alguns inquilinos. E aí o casal sumiu, ficou aí um bom tempo sem ninguém saber o que tinha ocorrido. Quando a polícia começou a investigar, já ali coisa de quase 3 semanas depois, né, com a denúncia do filho do Walter, né, o filho desse homem, ele que fez a denúncia, né, que não conseguia se comunicar com o casal, com o pai e a mulher, que não era a sua mãe. E a polícia descobriu, investigando, que houve uma discussão, o casal foi cobrar esses inquilinos e esses inquilinos acabaram pegando o casal, deixando o casal naquele mesmo dia preso num local, né, em cárcere privado, sem poder sair, enquanto algumas pessoas utilizaram o carro deles, sacaram dinheiro da conta deles, e a polícia diz que naquele mesmo dia o casal foi assassinado. Mas até hoje não se sabe onde os corpos foram colocados ou o que foi feito dos corpos do Walter e da Araceli. E aí a polícia ela conclui o inquérito e continua nas buscas para dar o desfecho, né? Resolver o caso como um todo, mas até o momento nenhum dos indiciados contou à polícia ou aceitou dizer e assumir que tinham matado eles e onde colocaram ou o que fizeram do corpo deles. Então a polícia concluiu tendo praticamente a certeza disso, né, de que o casal foi assassinado, mas os corpos, de um desacordo, uma questão de dinheiro, de valores, levou essa tragédia enorme aí para a família lá em Santa Catarina, em que o casal foi morto e os corpos ainda não foram encontrados. E aí a gente vai para os 2 casos desse mini episódio, que um dos casos eu vou começar aqui com o caso da morte presumida de um homem que aconteceu em 2015. Justiça declara morte presumida de trilheiro que desapareceu na Serra do Mar de São Paulo em 2015. Kamal Robler Guster era de Santo André, ABC Paulista, e sumiu em 3 de maio de 2015 durante a travessia entre São Paulo e Itanhaém. Até hoje, nenhum objeto pessoal ou qualquer vestígio do homem foi encontrado. Essa matéria ela também tem aí em torno de 1 semana, 10 dias que foi atualizada. O Kamal Robler, ele tinha
34 anos quando desapareceu no dia 3 de maio. A justiça julgou procedente o pedido da família de Kamal Robler Guster, trilheiro de Santo André, que desapareceu em 2015 ao fazer uma travessia pela Serra do Mar. A decisão é da juíza Lívia Santos Teixeira de Freitas, de Itanhaém, de 16 de janeiro deste ano. Então é recente, né? E aí tem um trecho aqui da decisão da juíza. Abre aspas. A data provável do falecimento é o dia do fato, qual seja 3 de maio de 2015, dadas as circunstâncias do incidente, que é o desaparecimento. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para declarar a morte presumida de Kamal Robler Guster, fecha aspas, afirmou a magistrada na decisão. E aí tem um outro trecho também, né? Abre aspas. O artigo 7º do Código Civil de 2002 é expresso no sentido de que é possível declarar-se a morte presumida sem prévia decretação de ausência, quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, desde que esgotadas as buscas e averiguações. A sentença servirá como ofício para a família conseguir emitir a certidão de óbito em um cartório, que deverá ser em Santo André, local onde morava, ou na suposta área do desaparecimento, no litoral de São Paulo, em Itanhaém. A família estava ali já desde 2015, né? Sem nenhuma notícia. Quando ele some nessa trilha, vai fazer aí 10 anos, né? Em maio desse ano fará 10 anos. Então eles entram ali com um pedido para que seja declarada a morte presumida. Para quê? Para que se faça ali todo o processo de, por exemplo, emitir uma certidão de óbito, né? Então, depois aí desse tempo todo, a família acha por bem aceitar, né, o que aconteceu. Mas aí a gente vai, agora eu vou ler para vocês aqui sobre esse mistério de quando ele desapareceu. Como eu li aqui no começo, vocês ouviram, nunca foi encontrado nenhum vestígio dele, nada no local onde ele desapareceu. Kamal desapareceu ao fazer a travessia entre a cidade de São Paulo e o litoral do estado pela Serra do Mar há 10 anos. Ele era de Santo André, no ABC paulista. Tinha 34 anos e integrava um grupo de 15 pessoas. O caso foi investigado pela Delegacia de Investigações Gerais, DIG, de Itanhaém, que ouviu testemunhas e abriu inquérito para tentar descobrir o que aconteceu. O caso foi relatado ao Poder Judiciário em 2017 e arquivado sem solução no mesmo ano pelo Tribunal de Justiça. Amigos que estavam na travessia foram ouvidos pelo G1 e afirmaram que, mesmo após o fim das buscas feitas pela polícia e pelos bombeiros, as ações foram mantidas por conhecidos por cerca de 6 meses. Faixas foram colocadas na mata, indígenas foram informados e recompensas oferecidas. O explorador Divanei Góes de Paula, que fazia parte do grupo naquela manhã fria de maio, contou o que ocorreu no último dia em que Kamal foi visto. Um grupo de 15 pessoas começou a trilha de São Paulo a Itanhaém pela Serra do Mar. Uma pedra se soltou e atingiu um dos integrantes do grupo. Kamal e mais um integrante que estavam à frente do grupo
não escutaram o que ocorreu e seguiram a travessia. Parte do grupo inicial voltou e levou o ferido para o hospital. Kamal e o parceiro dormiram sozinhos na trilha. O restante do grupo acampou e esperou a dupla no começo da trilha. Kamal e o parceiro acordaram e perceberam que a água estava gelada. O parceiro de Kamal tinha uma calça especial para travessia na água e decidiu seguir a trilha pelo leito do rio. Kamal, sem a calça, decidiu ir pela mata e encontrar o parceiro 80 metros adiante. Foi a última vez que os dois se viram. O parceiro encontrou o restante do grupo no fim da trilha, em uma aldeia indígena. Eles acamparam à espera de Kamal e depois fizeram buscas por 6 meses sem sucesso. Os caras foram para uma trilha, estavam como se fossem ali os guias, os caras que estavam à frente ali desse grupo. E aí tem aqui detalhes, né, que foi o cara que retornou, né, que estava com o Kamal em boa parte do tempo. Quando eles se separam, ele consegue chegar, mas o Kamal não chega. E ele deu detalhes aqui, eu vou ler para vocês, abre aspas, só para ficar claro, né, da pessoa que estava com o Kamal não era o Divanei. O Divanei provavelmente ouviu a história da pessoa que estava com o Kamal, certo? Então, lendo aqui a matéria novamente, eu percebi que não foi o Divanei que estava com o Kamal, era o Kamal e uma outra pessoa. A outra pessoa que contou tudo isso aqui, né, que eles ficaram juntos e tal, e que ele foi pelo leito do rio e o Kamal foi pela a mata, é outra pessoa que provavelmente contou ao Divanei. E agora sim, o Divanei, ele dá detalhes lá do ocorrido. Abre aspas. Abriu um pouco a cabeça do homem, né, que foi atingido pela pedra. A gente estacionou e os 2 meninos que estavam à frente, que era o Kamal e esse outro integrante, acabaram seguindo. Quando eles ouviram os apitos, que os apitos eles usam muito isso para poder se localizarem e se reencontrarem quando eles se separam, né? Quando eles ouviram os apitos, se confundiram e acharam que a gente estava apitando mais abaixo do vale. Imaginaram que nós tínhamos atravessado. Em vez de voltarem, eles acabaram seguindo. Lembra Divanei. E aí ele continua. Tinham a experiência, os dois, né, para descer, então ficamos tranquilos. Estavam com perneiras, coletes salva-vidas, e eles foram bem e desceram o vale. Não existe trilha, são travessias sem trilha, varando o mato, escalando o barranco. Eles chegaram à parte plana. Ou seja, então, pelo que eu entendi aqui, os caras iam pelo meio da mata realmente. E, pelo que ele fala aqui, os 2 integrantes, tanto o outro como o Kamal, tinham experiência e estavam com equipamento para aquela travessia, né, daquele dia. Mas como ele fala aqui, o Divanei, não tem um caminho, eles iam pelo meio do mato. E muito provavelmente por isso os 2 é que estavam à frente, justamente porque tinham a experiência, né? Para Divanei, o que ocorreu com Kamal pode ter sido semelhante ao que aconteceu em junho de 2022 na Serra do Gigante, o pico mais alto do Vale do Ribeira, em São Paulo. Um trilheiro foi resgatado pelo grupamento aéreo da Polícia Militar de São Paulo após sofrer uma fratura exposta no braço por uma queda de cerca de 7 metros.
E aí, amigos, aqui ele mostra o seguinte: o início foi bem próximo da Cachoeira da Usina. O local do desaparecimento foi ali, mata fechada realmente, tem uma floresta densa na região ali de Itanhaém, e o ponto final dessa trilha era na Cachoeira Três Quedas. Só para quem é da região ali, né, ter uma noção de onde era essa trilha, de onde foi. Esse caso do Kamal, o que eu achei mais estranho é que, tudo bem, tem ali a questão de que ele estava com uma outra pessoa, né? Esse outro integrante, que aqui eles não falam o nome na matéria, que passou esse momento com o Kamal. E aí, como ele conta, né? O Divanei conta esse relato e, obviamente, eu só imagino que ele ouviu da boca desse outro cara, né? Que eles se separaram nesse momento em que esse integrante decide ir pelo leito do rio e o Kamal decide ir pela mata. Seria ali mais ou menos uma distância de 80 metros à frente para eles se reencontrarem. Mas o Kamal nunca chegou lá. E mesmo depois de muitos meses sendo procurado, nada do cara foi encontrado, nem o vestígio do cara foi encontrado. Como, bicho, que em tanto tempo procurando, nem o vestígio do cara foi encontrado. Olha isso, cara. É bem interessante por esse ponto, né? E aí a gente vai, amigos, para o segundo caso, que é o desaparecimento da criança eslovena. Eu vi esse caso num site português, né? O SIC Notícias de Portugal. E aí eu vou ler para vocês aqui que ele foi atualizado muito recentemente também. O misterioso desaparecimento de Julija. Criança eslovena pode ter sido levada para Portugal para viver num culto. E aí, quando a gente fala culto, né, aqui no Brasil a gente só imagina culto, a gente liga à igreja evangélica, né, mas na Europa, Estados Unidos, né, o culto ele está mais ligado a seitas. A polícia judiciária está investigando o desaparecimento de uma criança eslovena que provavelmente foi levada para Portugal. Há suspeitas de que a menor tenha sido raptada, olha isso, pela própria mãe e por um estranho culto espiritual que se instalou nos Açores. O desaparecimento levou a Interpol a lançar um alerta a nível internacional. Julija Pogačar, uma criança eslovena e que se suspeita que foi raptada pela própria mãe com a ajuda de um grupo espiritual. A investigação do SIC apurou que a sede do grupo é em São Miguel e ouviu autoridades portuguesas. Os jornalistas tiveram ainda acesso a documentos do inquérito que ocorre na Eslovênia, falou com testemunhas e ouviu o relato do pai, Peter Pogačar, primo do ciclista mundialmente famoso Tadej Pogačar. Julija Pogačar está desaparecida há mais de 2 anos. A última vez que foi vista foi em 3 de novembro de 2022, na Eslovênia. O pai acredita que ela foi levada para Portugal, mas a imagem usada pela Interpol para identificar a garota pode já estar desatualizada, porque uma criança, a gente sabe, né, ela vai mudando ali, crescendo, enquanto vai crescendo, vai mudando muito, né, a fisionomia. A mãe, Natasha, desapareceu no mesmo dia, então é por isso a suspeita, né? O apartamento onde as duas viviam permanece intacto, com os objetos pessoais intocados, mas sem passaportes e com levantamentos bancários
registrados nos dias anteriores. E aí a gente vai saber um pouco sobre esse culto, sobre essa seita. Desesperado, Peter, o pai da menina, levou a cabo uma investigação própria com amigos e detetives particulares para refazer os passos da filha e da mãe. O fio condutor desta investigação leva até um grupo espiritual liderado por Lana Praner, uma mulher que se apresenta como ligação entre a Terra e forças superiores. A chamada, abre aspas, Academia Lana Praner organiza encontros espirituais onde os seguidores acreditam ter acesso a vidas passadas e à vida depois da morte. Foi precisamente num desses encontros que Natasha esteve 6 meses antes do desaparecimento. As mensagens enviadas por Lana aos seguidores apontam para São Miguel, nos Açores, como o local de um retiro espiritual. É mais precisamente nesta ilha que a líder do grupo estabeleceu uma base discreta. Apesar das tentativas de contato que os jornalistas fizeram com esse grupo, ninguém quis dar entrevista, segundo o SIC Notícias. Os seguidores limitaram-se a fotografar os jornalistas e o carro de reportagem. A única certeza é que a mãe de Julija mantém ligações com esse grupo desde 2015 e, segundo testemunhos de antigos membros, Lana Praner exerce um forte domínio sobre os seguidores. A fuga de Natasha e Julija parece ter acontecido de forma planejada e em várias etapas. Elas foram vistas pela última vez em Radonjić, nos arredores de Ljubljana. Os passos refeitos pelo pai sugerem que elas viajaram com um casal rumo à Península Ibérica, de onde terão seguido direto para o Funchal, na Ilha da Madeira, e finalmente para São Miguel, nos Açores. As autoridades portuguesas mantêm-se atentas ao caso, mas ainda não existem provas concretas da presença da menina no arquipélago. Então, amigos, assim, notícias sobre desaparecimento de crianças a gente sabe que tem bastante, né? Infelizmente, tem vários casos aí e esse aqui, tendo essa ligação, possível ligação com Portugal, só me lembrou o caso da Madeleine McCann, né? Que é um caso totalmente diferente, mas eu lembrei por conta de ser em Portugal, porque a Madeleine, ela era inglesa, estava de férias com os pais e só tinha 3 anos, né? Ia completar 4 anos, estava bem perto, ou seja, uma criancinha, e ela vai com os pais, com os irmãozinhos que eram menores do que ela, e eles vão para um resort na Praia da Luz, um local lá visitado muito por turistas. Eles, sendo da Inglaterra, foram passar férias lá e ela some de dentro do quarto, né? Numa noite ali em que os pais estavam lá na parte do restaurante, a alguns metros de distância, ali cerca de 80 metros de distância, e quando eles vão verificar a filha ali num dado momento, verificar os filhos, né? A Madeleine tinha sumido e vocês sabem, vocês que já ouviram esse caso é um dos casos mais emblemáticos assim de desaparecimento e que a gente sabe, muita gente conhece esse caso porque ele é de 2007, se eu não me engano, e até hoje não foi solucionado. Então é isso, amigos, esse é o mini episódio, né? Episódio 76. Vou fazer o possível para postar para vocês aí o mais rápido e logo em seguida o episódio de continuação e desfecho do
caso do policial canibal, tá? É isso, amigos. Em poucos dias eu volto aqui no Crimecast.